Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus. Começa agora a luz da palavra, sejam todos muito bem-vindos, pessoal da rádio, glória a Deus aí pela vida de vocês também. Para aí a transmissão, né? Para quem está, aliás, quem não conhece o nosso aplicativo da rádio, nós temos um aplicativo da rádio super leve, super tranquilo, aí você baixa o aplicativo, não consome muitos dados móveis, não consome também espaço de memória, super tranquilo, baixa o aplicativo aí no teu celular, facilita para você acompanhar a programação da Hebron, porque toda a programação da Hebron passa automaticamente pela rádio. Toda vez que a gente entra ao vivo, é raro, eu não lembro já qual foi a última transmissão que a gente fez sem a rádio, mas normalmente todas elas vão para a rádio. Então a gente entrou ao vivo no Face, automaticamente vai para a rádio. Eu não sei quem tem algum problema lá, mas vai para a rádio. Então você acompanha a Hebron 24 horas por dia. Qualquer coisa que a gente entrou ao vivo, você está acompanhando se você estiver conectado pela rádio. Lembrando que a rádio você vai ter que entrar lá no app do teu telefone, na lojinha virtual, lá embaixo o aplicativo. Chama Rádio Hebron. Se você tem iPhone, aí não tem jeito. Para o iPhone não tem, você tem que entrar lá no site www.radiohebron.com.br. As funcionalidades são quase as mesmas, só a única coisa que, por exemplo, no iPhone vai dar para você baixar e compartilhar, a não ser que compartilhe o link. Lá não, né, o site, né? Agora no aplicativo, no app não, lá você baixa, o louvor, a administração, tudo dá muito mais fácil para você compartilhar e mais fácil o manuseio, tá bom? Então vale muito a pena, divulga a nossa rádio também, importante, divulga o nosso canal do YouTube, nós temos um canal do YouTube que é Hebron Igreja Apostólica Internacional. Divulga o nosso canal, dá um like lá, né, por favor, se inscreve no canal, toda vez que a gente entrar, automaticamente você vai receber, né, o sininho aí avisando para você que nós estamos ao vivo. Lembrando que toda a programação também vai para o Facebook, para o YouTube, só que no YouTube não é ao vivo, então vai toda a programação depois. Se você quiser acompanhar, você manda lá, você acompanha lá. Qual que é o detalhe importante lá no canal do YouTube? Lá no canal você está separado por playlist. Então a programação da parte da manhã, o Alimento Diário das Nações, de segunda a sexta-feira nós temos o Alimento Diário das Nações, todos os dias 8h30 da manhã. A bispa traz uma palavra, amanhã a bispa está de volta, amanhã eu estou de férias, do Alimento Diário, né? Acabou o relógio de oração, a bispa está de volta aí amanhã, né? É o quê? Então, acabou. Boa noite, bispa, com muita alegria. Boa noite. Acabou o relógio. Como assim? Acabou o relógio, não? Esse é meu convidado especial amanhã. Então, durante o relógio, o período do relógio, eu estou com a bispa de manhã aí no Alimento Diário das Nações, mas é um programa... Amanhã vai ser o que eu vou fazer o Alimento Diário das Nações. Opa! Para tudo agora! O quê? Para tudo! Eu ouvi! Pegadinha. Não é pegadinha, não. Pode deixar que amanhã quem faz o Alimento Diário das Nações sou eu. O bispo Fábio? Ô, Glória! Então, Pegadinha. Vou até ficar de... Amanhã vai ser top. Boa noite, bispo Fabão, com muita alegria. Boa noite com muito amor e reverência e alegria. Boa noite, bispa Jaque. Ô, bispa Jaque. Eita, Jaque, hein? Recebe aí. Recebe aí. Já vai pro monte de joelho. Presbítera Jaque. Boa noite com muita alegria. Boa noite com muita alegria. Boa noite, Belinha, com muita alegria. Belinha tá circulando Esse na área. programa hoje, o último, A tá? bispa vem fazer bagunça. Hoje é o último programa do ano e a bispa vem fazer bagunça no meu programa. No auditório. Tá fazendo bagunça no auditório. No auditório. Amanhã, como eu vou estar de camarote, eu vou fazer bagunça também. Deixa ela. Meu? Então o que acontece? Nós temos um programa todos os dias, Alimento Diário das Nações, das 8h30 até 10h30, 11 horas aí. A bispa traz uma palavra todos os dias. Então, tudo, quando acaba, já vai para o nosso canal do YouTube. Então lá você acha todo o Alimento Diário das Nações, ou até mesmo o culto de domingo, também vai estar lá, está separado playlist. Eu quero assistir o A Luz da Palavra, está lá também no playlist, que esse programa começa agora. Segunda e quarta, toda segunda e quarta nós temos um encontro marcado. Salvo exceção, quando tem jejum, quando tem início de algum propósito que altera, mas normalmente segunda e quarta estamos juntos. Nós começamos aí o ano passado, 3 de abril, começamos esse ano depois do nosso encontrão, todo ano depois do encontrão a gente já volta com a luz da palavra. Então termina hoje, nós vamos terminar na quarta com o profeta Obadias. O que eu mudei, pessoal? Só para, enquanto o pessoal vai conectando aí, deixa eu dar um help aí. O que eu tinha comentado com vocês, o profeta Obadias seria o último livro, só que é um capítulo só. Então o que eu ia fazer? Eu ia ver se eu fazer um resumo, fazer alguma coisa assim. Eu achei por bem fazer diferente, né? O que acontece? O ano que vem a gente vai pegar firme no profeta Jeremias, logo de início.
Então, o que eu vou fazer? No primeiro dia que a gente voltar, a gente volta com o profeta Obadias, que é um capítulo. Então, 10, 15 minutinhos eu ministrei. Nós vamos voltar no livro de Reis. Aí eu vou fazer um resumão aí dos principais tópicos aí de tudo que aconteceu no livro de 1ª e 2ª Reis. Porque esse ano, basicamente, foi 1ª e 2ª Reis. Nós começamos, eu estava olhando hoje nas minhas anotações, eu não lembrava, né? Se tinha sido Samuel, 2ª Samuel, começou 1ª Reis. Então foi praticamente o ano todo 1ª Reis. Por quê? Porque intercalou o profeta Isaías, depois nós tivemos todos os profetas menores, só ficou um profeta menor que a gente não teve. Aliás, agora no caso 2, ia ficar o profeta Ageu, né? Então agora nós vamos ficar com o profeta Ageu, o ano que vem, que é um dos últimos livros ali, né? Junto com Miqueias, com Malaquias, né? E a gente vai ficar também com Obadias. Então Obadias, depois mais para frente ali no meio de Esther a gente vai ver Ageu, e vamos aí, depois a gente vai ver os demais livros. Então o ano que vem, o ano de 2020, então eu vou conversar com a bispa, provavelmente pelo cronograma nós terminamos o Velho Testamento ano que vem. Em nome de Jesus, eu quero ver se a gente termina o Velho Testamento ano que vem. Para no ano de 2020 já entrar no Novo Testamento. Eu vou ver um outro formato para fazer no Novo Testamento, porque nós temos 4 livros aí praticamente que falam a mesma coisa. A cronologia não mostra eles assim, mostra livro por livro mesmo, e depois vai só intercalando depois João com Atos. Então vou ver como é que eu vou fazer isso aí ainda, tá? Mas a gente tem o ano que vem inteirinho pra gente ver, tá bom? Então tem bastante assunto pra gente ver o ano que vem. Então voltamos o ano que vem com o profeta Obadias e eu faço um resumo da divisão das tribos, que é uma das coisas da divisão dos reinos, né? Que eu falo bastante que é importante, porque se você for analisar o ano que vem, nada mais é do que a continuação aqui da Babilônia. Que nós vamos ver Neemias, reconstrução dos muros, o povo saindo da Babilônia. Então nós vamos ver um processo na Babilônia com Jeremias, e depois nós vamos ver a saída deles da Babilônia. E aí começa a reconstrução do templo. Então o Velho Testamento vai terminar, nós vamos terminar nessas situações aí, com os profetas menores também, mas o finalzinho ali, Esdras, Esther, o que acontece? Tá? O povo já tinha saído do cativeiro, lembram? Que aí tinha um povo que estava exilado lá em Suzã, lembra? Ô pessoal, em nome de Jesus, hein? Lá Suzã, coisa tal onde ela ficou, então vai acontecer muitas coisas lá, depois o pessoal vai voltando, então tudo isso nós vamos ver o ano que vem, então nada mais é do que a continuação de 1ª e 2ª Reis aqui. Na verdade acabou o livro de Reis, mas nós vamos ver tudo isso aí o ano que vem com os profetas, cada um narrando da sua forma, e vamos ver também o livro de Daniel. É um livro bastante detalhe. Eu lembro que eu já dei curso, né? Já dei curso sobre o livro de Daniel. Vou fazer um formato totalmente diferente. Então, à luz da palavra, eu já estou fazendo todo um formato diferente. Mesmo aquilo que eu já dei curso. Eu já dei curso do livro de Daniel. Daniel, Ezequiel, já dei curso. Mas eu vou fazer um outro formato para o ano que vem. Então, tem novidade aí. Vamos ver em nome de Jesus. Livro, né? Entendi. Livro? Livro? Um livro em nome de Jesus, né? Vamos ver se sobra um tempo para a gente fazer um Vai livro sobrar, aí. Vai ser esse o livro em nome de Jesus? Não. Olha, A bênção da preservação. eu queria ter feito já o livro, já era para ter começado, não deu tempo. Eu quero lançar em janeiro. E a gente termina agora, eu vou ver se eu consigo começar a escrever. Janeiro de 2021. 2021. Não, de 2021. Eu quero, sem brincadeira, eu quero ver se eu começo o livro agora e termino antes da gente voltar. Só que eu também tenho que preparar o ano que vem, então não sei como vai ser feito ainda, mas eu vou tentar. Bispão, fala aí, porque nós estamos a 10 minutos do novo jejum. Rajada de glória. Ô, Glória! Olha aí, pessoal. Ah, Deixa eu glória falar a uma coisa Deus. importante. Aleluia! Aliás, boa noite para todos aí também, tá? Quem entrou depois aí, sintam-se abraçados aí. Nós tivemos o jejum, começou semana passada, foi um jejum de 52 dias, começou junto com o relógio de oração. O relógio termina hoje às 10 horas da noite, agora foi o penúltimo horário, que era às 18, terminando às 19. E o jejum era de quê? De grãos. Então começou na segunda-feira passada, né, de segunda para terça, e terminou agora às 7 horas da noite, tá? Então agora começa um outro jejum. O jejum que começa agora, eu estava colocando no áudio hoje, ele é muito mais complexo, porque é um jejum de murmuração, tem que ficar reclamando, uma boca que só Jesus abre a boca, palavrão, coisa e tal. Vai ter que censurar isso aí. Nós precisamos vigiar aquilo que sai da nossa boca, né? A gente já fez um jejum e vigiando o que entra, né? Tomando cuidado com tudo isso, mas nós precisamos vigiar também o que sai da nossa boca. E eu costumo falar o seguinte, às vezes a pessoa fala é mais fácil. Não, não é mais fácil. Você acha que é mais fácil por quê? Porque você não quer vigiar. Porque se você for vigiar a sua boca, você vai ver que é muito mais difícil do que o de grãos. Eita! Né?
Não é verdade ou tô errado? Eita glória, bispo. Vai ter que ser eita glória mesmo. Então vai abrir a boca, não amaldiçoa, abençoa. Glória, ô glória. Entendeu? Ah, glória. Pode até mandar tomar banho no tanque de Glória a Deus. Bethesda, né? Lavar lá no Poço Siloé, tudo isso aí até pode, entendeu? Passou disso, não pode, né? Vai lá pro tanque de Bethesda, Filho né? de Nabucodonosor. Filho de Nabucodonosor. Filho de Mas Labão. pessoal, é sério, vigia aí, são 7 dias só. De Balaão. Filho de Balaão. Vigia, lembre-se que a bula de Balaão, né? Ela queria ir pro lugar certo, né? tá bom. Era hoje que ia pro lugar certo. Vai embora. Então vamos vigiar aí esses 7 dias em nome de Jesus, tá bom, pessoal? Quem tiver dúvida, fala conosco, chama a gente no celular, fala chama com no a gente que a gente vai aplicativo. poder responder. Mas é importante o seguinte, quando você come, por exemplo, eu comi, você vai denunciar e a gente vai passar para você o que vai fazer, vai ficar um dia a mais, enfim. Aí eu falei. Nesse caso, a mesma coisa. Vai ligar, vai denunciar, bispa, perdi o freio aí, escapuliu. Então, como a bispa falava assim, tá com essa barriga tá cheia do quê aí? Vamos ver, né? Então, toma 54 cuidado. dias, 53, vai só aumentando, né? Então, toma muito Olha os cuidado. bichinhos creque, Quando vê, vai estar lá no carnaval ainda fazendo jejum, né? A pessoa, assim, começar a falar demais, como você... Quando vê a pessoa está acrescentando mais um dia, tá o ano de janeiro, tá num coração ainda, tá né? Carnaval. Então, em nome de Jesus, tá bom, pessoal? O que mais que eu tinha que dar recado? Amanhã, outro detalhe. Amanhã também você começa a receber o áudio. Então, amanhã ainda é o penúltimo dia do nosso propósito da família, que começa na quarta. Amanhã você vai receber um áudio logo cedo no grupo, você que permaneceu, que durante 52 dias vocês vão receber áudios com a palavra. Só para quando entra os propósitos. Por exemplo, vai entrar o propósito da família? Para o áudio. Quarta, quinta e sexta. É outro áudio que você vai receber. Sábado, vai receber. Domingo tem o culto. Não recebe ou recebe? Recebe. Recebe o áudio no domingo também. 6 horas da manhã eu coloco no grupo. 6 horas está lá. Você pode ouvir o áudio antes do culto às 10 horas da manhã. Ok. Segunda-feira voltamos novamente. Áudio, segunda, terça, quarta, propósito de novo. Então, para. Então, você vai parar nos propósitos. O restante não para mais. Então, domingo você recebe, o restante dos dias até completar os 52 dias. E quando chegar os 12 dias do mês de janeiro, que vamos ter jejum também de 12 dias. Relógio de oração de 12 dias, tá bom? Então tá claro aí para todo mundo? Quem tiver dúvida, chama aí no particular, mas é super tranquilo. Só não sai do grupo, você vai receber um áudio aí de 10, 15 minutinhos aí e segue a vida. A não ser quando o grava passa de 15, porque a bispo me dá uma palavra complexa, né? Bispo. Então já sabe que a culpa não é minha. Amém? Abram suas Bíblias aí, 2 Reis, capítulo 24, penúltimo capítulo. Glória. Legal. Vamos lembrar o que aconteceu aí no capítulo 23, aqui, que esse finalzinho aqui. O que acontece? Josias tinha sido rei, um rei excelente. Tudo que o pai dele tinha feito, né? Ao contrário, quadriplicado, ele fez que agradou o Senhor. Então, Ezequias tinha sido um rei maravilhoso, né? Maravilhoso, fez limpeza, fez tudo mais. Quando ele morreu, assumiu o filho dele Manassés, com 12 anos, só Jesus na causa. Esse camarada, que é o avô aqui do nosso querido Josias, só Jesus na causa. Ele fez tudo, chegou a consagrar, matou filho e deu a Moloque, só para vocês terem uma ideia do que ele fez. Permitiu construção de casas dentro do templo do Senhor, né? Colocar estátuas de Baal, né? Poste, tudo que podia fazer ele fez. Então tudo aquilo que Ezequias tinha arrumado, ele fez ao contrário. Né? Só que ele fez uma porção sacudida, recalcada e transbordante mesmo, esse camarada. O camarada foi muito terrível. E aí o que acontece? Com a morte dele, assumiu o filho dele, Amon, também outra peça rara, também só fez aqui também que não prestava. E aí na sequência assume quem? Assume Josias. E aí Josias vem e faz uma limpeza. A Bíblia inclusive relata, e é importante você saber disso, que a limpeza que Josias fez, ninguém tinha feito. E o culto de celebração da Páscoa, por quê? Lá em Ezequias, o rei Ezequias, só para você entender essa passagem, lá fala o seguinte, que não houve rei nem antes nem depois dele melhor do que ele, ok? Lá a Bíblia fala isso. Só que acontece, o rei Josias, ambos fizeram a celebração da Páscoa. Só que o rei Ezequias, ele permitiu que pessoas entrassem para participar da Páscoa e não tivessem sido totalmente limpo. Veio algumas tribos lá, o povo se misturou e não se limparam para participar da Páscoa, porque ele permitiu isso. Coisa que o rei Josias não permitiu.
Então por isso aqui fala, na palavra fala, que só na época lá de Juízes, quer dizer, na época lá de Davi, Salomão, depois que dividiu os reinos, só bagunça. Então ele celebrou realmente a Páscoa, a palavra foi lida, para vocês terem uma ideia de tanta atrocidade que tinha acontecido, que achou-se o livro das Escrituras, quer dizer, olha para você ver, os camaradas tinham queimado páginas das Escrituras, tem noção do que é isso? Aquilo que nessa época já estavam escrevendo, né, pessoal? Estavam escrevendo algumas coisas, tinham queimado algumas coisas, era a pedra que queimou, né? Então o que acontece? Olha para vocês terem ideia daquilo que tinha sido feito com as Escrituras. Então, abominável. Então Josias efetuou a celebração da Páscoa, limpou realmente, leu-se a palavra, como lá Moisés fez antes de Deuteronômio, antes do povo entrar na terra prometida. De tempos em tempos vocês vão ter que ler, chamar o povo para a realidade. Como chamar a existência aquilo que não existe? Chama o povo para a realidade. Então era uma forma de acordar o povo, porque o pai tinha a responsabilidade de ministrar o filho, de passar, né, para a herança, né? Então tudo isso tinha sido pedido e ele fez isso. Então o rei extraordinário. Só que com a morte dele, o que aconteceu? O Senhor já tinha falado que isso ia acontecer. Inclusive falou com o rei Ezequias também, ele já sabia disso também, porque ele abriu os tesouros do rei. Lembra que ele abriu todas as coisas para a Babilônia? Quando a Babilônia chegou aqui, ele levou tudo para lá. Só que na época que a Babilônia foi lá, foi com o intuito de ser amigo, né? Só que não era a potência que é agora, como nós vamos ver. E aí, na semana passada, o que eu ministrei para vocês aí no capítulo 23, de finalzinho? Aí Josias morreu, assume um filho, prende um filho, Faraó Neco manda um camarada para lá, prende o filho dele, o filho do rei Josias, coloca outro no lugar, muda o nome do camarada, uma lambança só. Então aqui o Egito se manifestando um pouquinho antes do cativeiro babilônico. Veja que o Egito passou por muito tempo aí que ninguém se falava nada do Egito. Quando falava, vai buscar ajuda no Egito, aquela cana, né, cana esmagada, porque o Egito já não era mais nada. Mas aqui estava tentando se aproveitar de uma situação que estava passando em Judá. Então vamos ver o que acontece no capítulo 24. Então eu li só o versículo 36, que é os últimos, falando: tinha Joaquim a idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida, era filha de Pedaias, de Ruma. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo que fizeram seus pais. Vamos continuar agora no 24, que é a continuaçãozinha do título do reinado de Joaquim. Nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele. E ele por 3 anos ficou servo. Então se rebelou contra ele. Então vamos lá. Durante 3 anos, Nabucodonosor invade. Por isso que quando se fala em datas, muita gente tem dificuldade. Foi em 605, foi em 609. Muito se questiona. A gente tem que entender que achar essas datas não é algo fácil. Então algumas pessoas, você vai pegar algumas Bíblias que está lá, foi em 606 a.C., outros está em 609, 635, então há essa diferença aí, mas é mais ou menos nessa época aí, 636, por aí, bom? Então ele vai lá, sitia lá, e aí o que acontece? Faz um cerco lá e consegue o quê? Que eles fiquem pagando tributo para a Babilônia. Vamos ver na sequência aí. Enviou o Senhor contra Joaquim bando de caldeus e bando de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon. Quer dizer, está uma festa só. Contra Judá. Enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Pequena falha. Então acontece, o Senhor ia remover Judá de diante deles por conta de todos os pecados que Manassés fez. Então lembre, todo o pecado que o povo já tinha feito, que não eram poucos, lembra? Desde quando separou as tribos, desde Salomão para cá, o povo ia se contaminando. Uns Israel um pouco mais, Judá um pouco menos, mas eles iam na mesma toada. Ora, Judá teve muito mais avanço do que Israel? Teve. Mas ainda assim se contaminou por alguns momentos, como a gente viu. Mas Manassés realmente atolou o pé. Então você vê que é ministrado aqui, inclusive, por conta de Manassés. Até falei a semana passada com um profeta, e o profeta falava o quê? Olha, o Senhor foi tolerando, chegou um momento que a ira do Senhor se acendeu, quer dizer, não tinha mais, tinha que vir a correção para aquele povo. Até estava ministrando, quando eu estou ministrando algumas pessoas, eu uso esse exemplo. Por quê? Às vezes a gente olha a impunidade, olha algumas situações e acha que aquilo lá vai ficar para a vida inteira. Não. O Senhor vai permitir, não permitir. Vai chegar uma hora que o Senhor vai, agora vai se cumprir.
e botar a pessoa no eixo. E aí justamente o que era? O povo inimigo. Então liberou aqui caldeus, que era quem? Caldeus eram os babilônios. Levou os moabitas, amonitas, e mandou todo mundo contra Judá. O que o Senhor fazia para punir? Então quando às vezes você vê algumas assolações que está passando hoje, aí eu ministrando, parece que eu estou no domingo, né? Vamos lá, mas quando o Senhor traz algumas situações na sua vida, entenda o seguinte: o Senhor vai usar, como usou aqui, o povo inimigo para te assolar, para te colocar no caminho que Ele queria. Então, antes de você murmurar, reclamar e querer entender, mas eu não consigo entender por que o Senhor está me castigando desse jeito, por que isso, por que aquilo. Presta atenção nas Escrituras, que o maior exemplo está aqui. O Senhor não ia acabar com todo o povo, mas também não ia permitir que o povo ficasse do jeito que estava. E aí o Senhor usa quem Ele quer. E Ele usou quem? Usou justamente os caldeus, os amonitas e todo mundo aí. Amém? Então aqui tudo por conta dos pecados cometidos, últimos aí de Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém, por isso, e o Senhor não o quis perdoar. Vamos parar aqui um pouquinho, depois eu vou ler as minhas anotações, vamos parar um pouquinho aqui. Aqui, que sangue é esse derramado? Quando ele matou o filho dele e entregou a Moloque. Ele sujou Jerusalém. Até então, a gente viu alguns fazendo isso, mas lá em Israel. Agora em Judá aqui, algo punk, né? Porque, pensa, entregar um filho teu, conheciam as Escrituras, conheciam os senhores, e entregar um filho em adoração a Moloque, fala sério, né? Então aqui você vê o Senhor falando qual foi a gota d'água aí. Quanto aos mais atos de Joaquim e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Judá? Descansou Joaquim com seus pais e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Parece que é em Portugal, né? Saiu Joaquim, entrou Joaquim. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era dele, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Então vamos lá, quando fala aqui, desde o rio do Egito até o Eufrates, o que é? É toda a extensão que era do povo de Deus. Então ia desde lá de baixo, né, onde estava a tribo ali Berseba, onde estava a tribo de Simeão, passava por Judá e ia subindo ali até chegar lá em Dan, lá no limite lá em cima. Então quer dizer, pegou toda a terra ali. A Babilônia realmente chegou com tudo. E o Egito não era páreo nesta época para a Babilônia, né? Então vamos lá. Após derrotar os assírios e os egípcios na batalha a batalha chama Carquemis mesmo, não tem acento, 605 a.C. Nabucodonosor invadiu Judá e escravizou a nação. Então ele invade e escraviza. Lembre-se que ele não saiu levando todo mundo para a Babilônia. Primeiro ele escravizou. Só que eu li aqui para vocês, você viu que se rebelou contra a Babilônia. Vamos lá. Então ele invadiu Judá, escravizou a nação. Ele tomou Daniel e outros notáveis da Babilônia como espólios de guerra. Então lembra que quando o povo também invadiu, o povo de Judá, ou o povo de Israel invadiam na cidade, que ele matava todo mundo, pegava os espólios. Isso era natural e normal naquela época. Então até que a Bíblia fala que ele entregava lá oferta daquilo que era dos despojos. Por exemplo, em Jericó não podia mexer nos espólios. Então quando o Senhor dava a direção, você tinha que fazer conforme o Senhor dava a direção. O inimigo tinha também o mesmo hábito. Então você viu, lembra dos filisteus que eles levavam a arca e colocavam lá em frente a estátua de Dagon? Mas cada povo tinha o seu mecanismo, o seu jeito e a sua adoração. Só que aqui nesse caso, o que acontece? Eles levaram algumas pessoas como espólio de guerra, como se fosse benefício de guerra. E eles pegaram o quê? Os mais nobres da alta corte para levar lá para a Babilônia. Então o que provavelmente Nabucodonosor queria? Queria ver a nata, como funcionava, como que era a particularidade e aproveitar aquilo que mais ele pudesse aproveitar, que eram os mais inteligentes, justamente, que tinham acesso a uma instrução melhor em Judá, em Jerusalém. Amém? Então levou esses primeiros camaradas. Depois, na segunda leva, em 1586, que aí ele começa a levar tudo, bota fogo e mexe com tudo aí. Nabucodonosor, que sucedeu seu pai como rei da Babilônia, em 605, você vê que ele bem assumiu, ele já foi para lá, para junto do povo de Jerusalém. Se você pegar alguns estudos, até fala que essa confusão toda, como aconteceu lá na época da Síria, porque quando morria um rei e assumia outro, aquele que pagava escravo, o que acontece? Naquela época, o que fazia? A Síria também fez isso.
O que eles faziam naquela época? Aquele que tinha que pagava tributo, então você fica pagando tributo lá como se você estivesse escravo na sua terra. Começa a pagar tributo lá para a Babilônia, pagava para a Síria. O que acontecia? Quando trocava o rei, morria um e assumia outro, eles aproveitavam nessa ocasião para se rebelar. Então a forma de se rebelar é o camarada parar de pagar. E isso custou, inclusive, a vida de muitos aí. Só um minutinho, pessoal, deixa a gente ver aqui que eu... Então o que acontece? Vamos estar em oração, aí esse horário é complicado, né? Às vezes a internet tem algum problema aí. Então o que acontece? Eles se aproveitavam dessa situação para não pagar tributo. E aí o que acontece? Só que pegava o Império Grande, o cara descobria, voltava e fazia aquele fuá. Então ele foi até o reinado em 562. Quer dizer, Nabucodonosor não ficou sendo rei da Babilônia durante os 70 anos, tá, pessoal? Então tem que Daniel fala isso, que assumiu o filho dele, papapá, tem toda aquela história. Um começa a ver, escrever na parede, tá lembrado dessa? O camarada que fica um tempo vegetando na rua, então tem tudo isso aí no livro de Daniel. Então ele não ficou 70 anos, evidentemente, tá? Orgulhou-se em alguns períodos face à submissão total da Síria. Pô, virou um império grande, dominou a Síria, o cara se achou o cara, né? Afinal dominou quem estava mandando naquela época, né? Assim como de toda a Palestina que ele dominou. Jeoaquim serviu a Nabucodonosor por 3 anos antes de se rebelar-se, encontrando coragem. Talvez quando o faraó Neco obteve sucesso em fazer a Babilônia voltar à fronteira egípcia, em 601, mas o fato é que ele desobedeceu, inclusive, a direção dada pelo profeta Jeremias. E nós vamos ver muito isso no livro de Jeremias, que o profeta Jeremias dá muita instrução para o rei, do que fazer e não fazer. E ele desobedece. Então o que acontece? Quando a Babilônia tirava o exército de algumas terras e ele via que o Egito avançava, ele achou que o Egito estava ganhando vantagem, que estava administrando, que estava sendo superior à Babilônia, coisa que não era. Então muito se enganou e inclusive desobedecendo a orientação do profeta Jeremias. Isso atraiu a ira de Nabucodonosor, que decidiu invadir então Jerusalém. Então toda a confusão começou exatamente aí. Jeremias profetizou que Joaquim seria sepultado como um jumento, e foi o que aconteceu com ele. Nós vamos ver no livro de Jeremias, foi realmente sepultado como um jumento. O nome dos caldeus aqui era originalmente conferido a certos habitantes do sul da Mesopotâmia, no caso a Babilônia, né? A própria Babilônia se chamava Caldeia, né? Após a queda do Império Babilônico, os caldeus, esse nome passou a ser usado para significar o adivinho, né? Como a gente vai ver lá em Daniel também, tá? Por Jeoaquim e Judá terem repetidos os pecados de Manassés, o julgamento de Deus era inevitável. O próprio Jeoaquim logo morreria justamente na segunda campanha empreendida por Nabucodonosor em 500. Ok, vamos lá, pessoal. A gente vai terminar em nome de Jesus esse livro hoje. Então vamos lá, agora o reinado de Joaquim. Vamos ler aí do versículo 8 e 9. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neustá e era filha de Jonatã de Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Quer dizer, assumiu o filho do camarada aí. Daí para frente, depois de Josias, só parte. E ele também fez tudo aquilo que era errado. Então, tinha 18 anos de idade, muito jovem aqui, né? Mas também algo que era comum naquela época, o camarada assumir até com 12 anos, com 8 anos nós vimos aí, 7 para 8 anos nós vimos um que assumiu, e aí era o profeta que ajudava, né? Aqueles que fizeram o que agradava ao Senhor. O nome Joaquim significa o Senhor determinou, em função das descrições bíblicas de Joaquim, pareceram representá-lo como um jovem maduro, quando a gente olha os relatos falando de Ezequiel. Então, quer dizer, apesar de ser muito jovem, mas pelos relatos e a forma como ele tinha de postura, que seria ele um pouco mais maduro do que a gente imagina pela idade. A idade dele a que se tem acesso era provavelmente 18 anos, em vez de 8 anos, como se vê em alguns manuscritos bíblicos mais antigos. Então você vai pegar Bíblias aí, essa informação é importante, viu, pessoal? A minha Bíblia, essa Bíblia aqui não, também está com 18 anos, tanto em Reis como em Crônicas. Mas a minha Bíblia de estudo, por exemplo, tem diferença. Num livro ele está com 18, no outro ele está com 8.
mas segundo todos os estudos seria de fato 18 anos pela maturidade apresentada por ele aí nos relatos, tá? Então só para você entender é importante. Depois você dá uma olhadinha na tua Bíblia, deixa eu passar a referência aí. 2 Crônicas 36, versículo 9. Vê se na sua Bíblia está com 8 anos ao invés de 18. Na minha Bíblia está nos dois com 18, mas a minha de estudo está com 8. Então, alguns manuscritos mais antigos você vai ver essa diferença. Nabucodonosor leva cativa a nobreza de Jerusalém. Vamos lá. Naquele tempo, vamos ler do 10 ao 17. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém. A cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Estava sitiado, mas ele saiu para se encontrar lá. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e os oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano de seu reinado, os levou cativo. Então vê aqui que levou a nobreza, incluindo o rei e sua mãe aqui. Quem viu a novela aí, talvez refresque um pouco mais a memória de vocês. Quem viu a novela da Record, passa essa passagem aí. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor. Olha lá o que tinha falado lá para o rei Ezequias. Olha a palavra se cumprindo aqui, hein? Presta atenção. Eu li a semana passada, pessoal, uma passagem que estava se cumprindo aqui. Você vê, mais de 300 anos para frente, uma passagem que estava lá em 1 Reis, capítulo 13. Então, por isso que a gente fala, a promessa ela não tem data de validade. Ela vai se cumprir. Amém? Levou dali todos os seus tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou a toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros de todo 10.000 ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Então você vê que o camarada levou aqui todo mundo que tinha uma certa classe social e aqueles que eram mais ricos. Os que eram pobres, não podia acrescentar nada na visão de Nabucodonosor, deixa aí. Né? Olha só para você ver como é. Levou aqueles caras que sabiam mexer com, que eram ferreiros, aqueles que eram como se fossem marceneiros na época, levou todo esse povo. Aqueles que tinham algum conhecimento, levou, mas o restante ficou. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia. Então levou o rei e levou a mãe dele, a mãe do rei também, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra. Eles o levou em cativos de Jerusalém a Babilônia. Então não escapou ninguém. Todos os homens valentes até 7.000 e os artífices e ferreiros até 1.000. Todos eles destros na guerra. Levou o rei a Babilônia, cativos para a Babilônia. O rei da Babilônia estabeleceu o rei em seu lugar, Joaquim, ao tio paterno desse Matanias. Aqui ele muda o nome e chama de Matanias. Então em alguns manuscritos você vai ver que está escrito Matanias. Livro de Crônicas também está escrito Matanias. Aqui está Joaquim. Ele coloca o tio para assumir no lugar de Joaquim. Você vê que é o mesmo nome, mas ele coloca o tio para assumir aqui. Aqui mudou o nome para Zedequias. Naquela época, tanto o Egito como a Babilônia, eles tinham o hábito de pegar o camarada e mudar o nome. E isso é fácil quando você vê lá Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, mudaram o nome deles. Não chamavam esse nome. Agora eu não vou lembrar o nome deles, mas era um outro nome. Assim como o de Daniel também. Tá? Então eles mudavam, era um hábito mudar o nome do camarada. Oi? Pois é. Muda o nome do cara porque aí você vê, né? Chama o cara com nome de demônio. Exatamente. Jerusalém foi finalmente cercada e quase todos, exceto os pobres da terra, foram levados cativos para a Babilônia. Mas Nabucodonosor ainda não havia destruído a cidade, o templo, e ainda constituiu um parente familiar da família real com o nome de Matanias, mas chamou de Zedequias. Então o que ele fez? Ele assumiu lá, colocou um rei, como se fosse um vassalo dele para lá, que ia responder diretamente para ele, mas ele não queimou, ele levou os utensílios. Então presta atenção, porque muita gente ministra essa passagem aos presbíteros aí, que agora estão ministrando, tomam muito cuidado. Porque a destruição do templo é uma coisa e a leva dos utensílios são outras. Então, para vocês que vão ministrar, então vamos dar uma paradinha que é importante. Os nossos presbíteros aí.
Acabei de passar uma passagem para vocês que vocês podem ter dificuldade, que é lá. Em Reis está dizendo que o camarada tinha 18 anos, em Crônica está dizendo que é 8. Então vale lembrar que tem uma diferença dos manuscritos mais antigos, ou algumas bíblias relatam com 8 anos. Mas segundo o próprio Ezequiel relata no livro da maturidade desse camarada, a gente entende que ele tinha 18 anos e não 8. Ok? Então depois vocês ficam atentos nisso aí para vocês verem. Pergunta de prova de pastor. Opa, essa aí é uma pergunta boa. Aparentemente Joaquim havia morrido antes de Nabucodonosor ter chegado a Jerusalém, pelo relato bíblico, porque foi Joaquim quem foi levado cativo com outros líderes para Judá. Então muito provavelmente não foi o outro, senão teria levado o camarada cativo lá e não Joaquim. Como Ezequiel capítulo 1, versículo 1, que também fala que foi, né, exatamente Joaquim. Amém? Ele reinara apenas 3 meses, o ano seria aproximadamente 598 a.C. Jeremias o chamava de Jeconias. Olha só como tem uma mistura de nomes. Então quando você vê na Bíblia também, para vocês que estão estudando, toma muito cuidado, por exemplo, tudo que você for ver que está relatado, por exemplo, em Reis, procura certificar em Crônicas. Ou toma cuidado, porque às vezes tem muitas pessoas com o mesmo nome, mas não são a mesma pessoa. No Novo Testamento a gente vê mais de um Simão, né? E um Simão Curtidor, o outro é um leproso, o outro é Simão Pedro, Cefás, Pedro também é chamado de Cefás, poucas pessoas lembram disso. Até o próprio nome de Jetro, pai sogro de Moisés, tem mais de um nome. Você pega o livro de Juízes, relata ele com outro nome. E aí quando você busca, você vai ver que é justamente o sogro de Moisés. Então tem muita pegadinha aí, amém? Eu já apanhei também, tá? Penso que foi assim, ó. Talvez 10 mil seja um número arredondado dos deportados de todos os tipos de Judá e de Jerusalém. A prisão de Joaquim, né, que aparece também em 2 Crônicas, fora profetizada em Jeremias. Quer dizer, Jeremias profetizou tudo isso e nós vamos ver o ano que vem. Então você vê que o ano que vem nós vamos falar muito sobre a Babilônia, tá? Diferente de Joacás, que havia sido levado para o Egito anteriormente, não sendo tão mencionado, Joaquim tem sua eventual libertação registrada 2 vezes aí, no caso em Reis e também em Jeremias. Então relata que depois ele foi liberto com o tempo que estava lá na Babilônia, diferente do outro que foi levado para o Egito, tá? Matanias era o filho mais novo de Josias. Seu nome significa presente do Senhor. Os 3 filhos de Josias que lhe sucederam no trono reinaram com os nomes diferentes. Então vamos lá, um como Salum, governou como Joacás. Olha como tem muita diferença de nome. O segundo, depois se vocês quiserem as passagens eu passo para vocês. Eliaquim com o nome de Jeoaquim e Matanias com o nome de Zedequias. Coloquei até em cor aqui para vocês depois entenderem, para mim não confundir também. Da mesma forma, Jeconias, filho de Joaquim, governou como Joaquim. Amém? Então vamos lá agora para o reinado de Zedequias. Vamos ler aí 18 e 19. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Umatal e era filha de Jeremias de Libna. Fez ele que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Quer dizer, daí para frente se assumiram só Jesus. Matanias governou com o nome de Zedequias, assentou-se no trono em 598. Este foi o ano da morte de Joaquim na prisão, né? E Zedequias permaneceu no governo até a queda de Jerusalém em 586, onde foi lá e realmente, né, botou fogo e coisa e tal, e aí não sobrou nada. Depois vai vir Esdras, Neemias para fazer o trabalho lá, tá? Lembre-se disso. A queda de Jerusalém, vamos ler o versículo 20 aí. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então, olha, o camarada achou ele que podia com a Babilônia. Estava lá preso, mas ainda estava, né? Zedequias, nomeado por Nabucodonosor, reinou por 11 anos. Resolveu se rebelar contra a Babilônia. Veja que o cara tinha sido permitido ainda, né, continuar exercendo o cargo pela Babilônia, mas logicamente vassalo da Babilônia, né? Jeremias o alertou para que não fizesse isso,
mas ele sempre tomou Jeremias por traidor e não deu ouvidos ao profeta, e isso desencadeou a maior calamidade da história de Jerusalém. Por quê? Não iria ser queimado, mas quando ele se rebela, Nabucodonosor ficou virado nos 70, como a gente fala, né? Virou nos 70, foi lá e botou fogo em tudo. Só que ele tinha sido advertido pelo profeta Jeremias. Então no livro de Jeremias nós vamos ver que muitos desses camaradas aqui, por isso que eu quero fazer um resumo lá no primeiro dia, para você lembrar, porque muitos deles, principalmente aqui os últimos, muitos deles foram alertados por Jeremias, que pegou aí 1, 2, 3 reis. Então ele alertou esses camaradas, passaram por dificuldade, por desobediência. Quer dizer, já estava em vias de, né, já lá na Babilônia, e mesmo assim o povo, o coração duro, não se encurvava diante do Senhor. Preferia se rebelar, contrariando inclusive a voz do profeta. E o profeta Jeremias sofreu muito, foi um profeta que sofreu bastante, foi o profeta Jeremias, né? Vamos lá, capítulo 25, vamos ler do 1 ao 7 aí, estamos acabando, pessoal, último capítulo. Sucedeu que no 9º ano do rei Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, e ele e todo o seu exército se acamparam contra ela, e se levantaram contra ela tranqueiras em redor. Quer dizer, o cara vinha lá e fazia aquela balbúrdia em volta de Jerusalém. Você imagina, pensa que era o povo de Israel lá cercando Jericó, ficaram no acampamento, só dar uma voltinha, toca a corneta, embora que acho que era pior, né, meu? Tocar a corneta, o cara tremia lá em cima. O que esse cara está aprontando? São um doido, né? Mas aqui não, colocaram todas as tranqueiras em volta ali. A cidade ficou sitiada até o 10º do ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo na terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que estava entre os 2 muros, perto do jardim do rei. A despeito dos caldeus se acharam contra a cidade em redor, o rei fugiu pelo caminho da campina. Então você vê que os corajosos, os valentão, ó, encaramula, como a gente fala, fugiram. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército desse se dispersou e o abandonou. Quer dizer, olha só como esse rei era bem quisto lá, né? Então tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, ao que lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos e ataram-no como 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Olha o que fizeram com esse camarada. Olha o que era o cara fazer o que ele fez naquela época. Primeiro se rebelou contra Babilônia. Não tinha poder, já tinha sido levado a alguns camaradas que ele tinha que achar que ele podia com a Babilônia. Sendo que ele não ouviu o profeta, o Senhor já tinha avisado sobre esse cativeiro de 70 anos. O que aconteceu? Ele se rebelou. Tentou fugir depois do cerco que gerou fome, não tinha o que fazer. Foi perseguido, pegaram ele, mataram os filhos, fizeram ele ver. E depois que ele viu, vazaram os olhos, como fizeram com Sansão. Tem noção? Vazaram os olhos e levaram ele aprisionado. Quer dizer, o camarada era para ele sofrer. Lembra muito isso aqui, o povo lá de Nínive, que era assim que eles matavam, né? Furava o olho do cara, fazia de tudo para o cara ir morrendo de pouquinho. Não queria matar o cara de uma vez, a não ser que fosse uma guerra iminente. Caso contrário, ele pegou o camarada, vai judiar do cara. O castigo aplicado a Zedequias e a sua família demonstrou o quão grave Nabucodonosor considerou essa traição. Para fazer o que fez aqui, então foi muito grave o que ele entendeu dessa traição. Essa atitude de Zedequias pode ter sido incentivada pelas constantes palavras dos falsos profetas que diziam: o Senhor livrará Jerusalém de Judá, Jerusalém do jugo da Babilônia, quando ele não os livraria. Olha os falsos profetas que nós ministramos esses dias aqui lá em Paulo. Você vê que só mudou o tempo, mas era a mesma coisa. Deu ouvido para os falsos profetas. Naquela época, o que aconteceu com muitos falsos profetas? Eles diziam que o povo, por ser ali a capital, Jerusalém, onde tinha o templo e coisa e tal, que eles não seriam levados, que nada aconteceria com eles. Podia pegar fogo na caixa d'água, mas ali não acontecia nada. Então eles achavam isso. E eles ouviam que os falsos profetas, e não ouvia Jeremias. E aí o que aconteceu? O destino foi o que foi. Jeremias alertou Zedequias por várias vezes, mas ele nunca deu ouvidos. Então não foi por falta de avisar. E aí aquela velha história.
profeta de Deus vai lá, fala tanto com a pessoa não ouve. Chega um falso profeta, não precisa falar nem duas. Na primeira o cara está fazendo a mala e ó, presta atenção. Eu acho que assim, o Senhor tem falado muito nessa passagem sobre isso, inclusive calhou, né, coincidentemente, falando sobre isso agora no à luz da palavra. Então você vê que, né, fala sério. Aliás, tem uma outra passagem, eu acho que eu anotei lá, enquanto o Senhor tem falado sobre isso. Então, se a gente não acordar, né, veja que aqui foi falado várias vezes pelo profeta Jeremias. Então não foi uma vez só, várias. Após sua captura, Zedequias foi levado a Ribla, ao rio Orontes, na Síria, que era o campo sede das campanhas do oeste de Nabucodonosor. Não levou para a Babilônia, mas levou para alguns postos que Nabucodonosor tinha naquela época. Joacás já havia sido levado para lá anteriormente por faraó Neco também. Então, tudo aquilo que era ponto estratégico, ora dominava um, ora dominava outro, eram cidades importantes de refúgio, usada pelos inimigos. Então, quando um assumia, né, o comando de tudo, levava para lá, como levou aqui. No Oriente Médio, frequentemente era mencionado o vazamento dos olhos do povo conquistado, e justamente como foi o que aconteceu com o rei Zedequias. A última cena dele que ele viu foi a recompensa pela tolice e pelo seu pecado, o horrível espetáculo da morte de seus filhos. Ele ficou com esse evento gravado na memória até morrer na prisão. Então você imagina o camarada na prisão com aquela memória dele. O cara não está vendo mais, mas a visão daquilo que ele tinha visto antes deve ter ficado na memória, assolando esse camarada até ele morrer. Eu, no lugar dele, queria morrer no dia seguinte. Você já imaginou? O camarada preso, lembrar que por conta da rebeldia dele, por conta do pecado dele, consumiu toda a família? Né? Fala sério. Cativeiro de Judá, vamos lá. Vamos ler do 8 ao 13 aí. No 10º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Esse Nabuzaradã era um camarada, era o chefe do exército, é muito falado, inclusive quando você vai estudar sobre teologia, é um cara que é muito falado ele, por quê? Porque ele era o cabeça à frente da Babilônia. Tudo que a Babilônia precisava fazer, que Nabucodonosor precisava fazer, conquistar, Nabuzaradã é quem fazia, né? Queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes, ou seja, tudo aquilo que era importante para o povo de Deus, ele mandou botar fogo em tudo. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém, já visto que Neemias teve que recuperar, mais do povo que havia ficado na cidade e os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, quer dizer, aqueles que fugiram, alguns voltaram aí. E os mais da multidão, Nabuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos. Aí pegou alguns que tinham se revelado que voltou e levou alguns cativos ainda. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o chefe da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores, quer dizer, alguns ficaram ainda para trabalhar. Aquilo que tinha de plantação tinha que ser cuidado, ainda o pouco que tinha, né? Cortaram em pedaços os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze, e estavam na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Meu Deus do céu, pensa o que Nabuzaradã aqui fez lá em Jerusalém. Tem noção? Mas se você pensar na imagem, é triste demais. Então, por fim, como previa Jeremias, toda a grande cidade de Davi foi entregue às chamas. O templo foi saqueado e queimado. A situação de calamidade que enfrentou Jerusalém foi descrita por Jeremias no seu livro, né, o livro que leva o seu nome, e Lamentações, né? Assim levaram todos os vários utensílios da casa do Senhor, ouro, prata, bronze, e era algo incalculável, como é relatado, quer dizer, não tinha como calcular o que foi levado de ouro. Lembre-se que quando Salomão assumiu, né, Salomão construiu o templo, sobrou muito dinheiro, o pai dele, o pai Davi, tinha deixado muitos tesouros, que inclusive foram para a casa do Senhor, nem se usou na obra, é relatado isso na Bíblia. E depois a gente sabe que quando ele morre também, o filho dele roubou, não aumentou o tributo. Os anciões ainda falam para ele, olha, diminui o tributo, seu pai cobrou muito tributo para construir o templo, já construiu a casa dele, não tem necessidade, quer dizer, já tinha recurso em caixa, e ele dobrou ainda
né? Quer dizer, cobrou mais ainda e coisa e tal, quer dizer, tinha muita coisa. Isso que queimaram aqui, gente, era muita coisa. Por isso que fala aqui que era incalculável, fora que eram coisas do Senhor. Isso por si só já era um preço incalculável, não tinha como medir preço. Né? Então não dava nem para olhar para o ouro, para a prata, era olhar o que era da casa do Senhor. Isso não tinha preço. Vamos ler do 18 agora ao 22. Levou também o chefe da guarda a Seraias, sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo o sacerdote, e os 3 guardas da porta da cidade. Tomou um oficial que era comandante das tropas de guerra, 5 homens que eram conselheiros do rei, que se achavam na cidade, como também ao escrivão mor do exército que alistava o povo da terra, e 70 homens do povo do lugar que se achavam na cidade. Tomando-os Nabuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo fora da sua terra. Quanto ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que os deixara ficar, nomeou governador sobre ele Gedaias, filho de Aicã, filho de Safá. Quer dizer, cada hora ia nomeando uma camarada. Quer dizer, depois de tirar, né, acabar com a casa do Senhor, colocou um outro vassalo lá no lugar. Né? Jerusalém seria menos propenso a futuras revoltas com a ausência dos principais oficiais religiosos e civis. Então veja que Nabuzaradã, como esse camarada era inteligente, ele já fez um outro formato aqui, ó, para não ter rebelião novamente, vamos tirar aqui as autoridades religiosas. Então ele tirou mais uma outra nata que tinha ainda, que tinha sobrado, e deixou de fato agora só aquele povo que não mandava nada, ou no entendimento deles não sabia nada. Da mesma forma que Israel, Judá foi levado preso por causa da sua apostasia. O pai Gedalias, Aicã, né, havia apoiado Jeremias em sua luta contra os oficiais apostatados de Judá. Então aqui a gente já vê um cara que ouviu, ou que tinha apoiado, que ouviu Jeremias. O treinamento de Gedalias e suas descendências, de sua família, é conhecida por seu posicionamento contra as instituições oficiais, sem dúvida. E isso fizeram o aceitável aos babilônios. Quer dizer, um camarada que tinha um outro posicionamento aí, glória a Deus. Mas ainda se reportava a Babilônia. O profeta Jeremias, poupado pelos babilônicos, como a gente vai ver lá em Jeremias 39, teve permissão para ficar e ajudar Gedalias no processo de reconstrução de Judá. Ou seja, reconstruir o básico ali para que pudesse o povo que ficou morar e cuidar da plantação. Não é construir o templo não, presta atenção. É para fazer o básico aqui, onde o camarada vai morar, esse rei que ele colocou lá no comando, essas coisas básicas, porque realmente a obra foi feita por Esdras e Neemias. Tá? Esdras fez principalmente a parte espiritual, e Neemias ficou com o braço duro lá, mas a gente sabe que Neemias, em determinado momento, ele manda chamar Esdras, manda chamar os levitas, quer dizer, o camarada tinha um entendimento, né? Claro. Ismael mata Gedalias, olha aí, a coisa não para por aí, né? Do 23 ao 26 a gente termina. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia nomeara governador a Gedalias, vieram ter com ele em Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraias, filho de Tanamete, o Nefofatita e o Jazanias, filho de Macatita, eles e os seus homens. Gedalias jurou a eles e aos seus homens e lhe disse: nada temais da parte dos caldeus, ficai na terra, servir ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Vem aqui, fica aqui, vamos servir ao rei da Babilônia, e mal não vai haver. Já fiz um acordo com ele, só permanecer aqui quietinho, não vai acontecer mais nada do que já aconteceu aqui. Sucedeu, porém, que o 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então o camarada veio e fez uma chacina lá. Isso, mesma descendência. Aqui é povo judeu matando o povo judeu, presta atenção. Então se levantou todo o povo, tanto os pequenos como os grandes, como também os capitães das tropas, e foram para o Egito, porque temiam os caldeus. O que ficaram imaginando? Agora, vamos fugir um pouco vamos fugir para o Egito,
Porque se a gente ficar aqui, a Babilônia vai vir aqui, vocês se rebelaram de novo, o que aconteceu aqui? Aí agora ia passar fogo em todo mundo, né? Então Nabucodonosor ainda deixou alguns dentre o povo que ficassem na terra e nomeou Gedalias como governador, como a gente viu. Ele estava disposto a obedecer, a passar pelo templo do castigo, né? Quer dizer, ele estava disposto a ficar lá, entendendo que era realmente um castigo, mas o povo se revoltou e o matou e foi ao Egito com medo dos caldeus, com medo dos babilônicos. Mispa, aqui como a gente relata, que é uma cidade importante naquela época, muito nesse período, por muito tempo foi centro de suma importância espiritual e política, que inclusive a gente vê em 1 Samuel. Saul, né, tinha base em Mispa. Então veja só que era uma cidade, era o local ideal para um governo de uma província, era justamente Mispa, tá? Libertado e honrado o rei Joaquim. Então vê que aquele rei que foi levado para a Babilônia termina aí com ele tendo um outro desfecho. No 37º ano do cativeiro Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, você vê, já não é mais Nabucodonosor, aqui Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Então os outros reis que tinham sido levados presos, a Joaquim, ele deu um diferencial para ele, deu lugar de honra. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias de sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia e uma pensão diária durante os dias de sua vida. Então passou a ser alimentado pela Babilônia e vitalício. O cara não trabalhava, logicamente que ter ser sustentado aí. Então Deus dá um sinal do seu favor ao rei Joaquim aqui. Lembre-se que aqui o rei não acordou de manhã, vou libertar o camarada porque ele acordou bonito hoje. A idade aqui é Deus dando sinal, né, do que ele estava fazendo. O rei Joaquim, que estava aprisionado na Babilônia, recebe uma oportunidade do rei da Babilônia. É colocado em liberdade e sustentado pelo rei pelo resto da vida. A benignidade de Evil-Merodach para com Joaquim finaliza o segundo livro do livro de Reis. Um raio de esperança. Com a libertação desse camarada já era um raio de esperança, né? Com certeza. O exílio não foi o fim de Israel nem da linhagem davídica. O reinado de Judá teve 20 reis, desses apenas 8 fizeram o que era reto, segundo os olhos do Senhor. Então veja que de 20 reis, Israel teve 19. Vamos fazer os cálculos aí, ó. Israel, quando dividiu as tribos lá, vamos lá. Israel teve 19 reis, só teve um que foi mais ou menos, não é considerado como um rei bom. A Bíblia não relata que ele fez coisas que agradou ao Senhor, mas ele fez a limpeza na época, na casa de Acabe, lembra? Ele tirou Acabe, Jezabel, ele fez toda a limpeza lá. Então, limpou lá, inclusive andou limpando até Judá, que não era o que o Senhor tinha mandado, mas ele limpou Judá, ele limpou a Síria, o cara fez um estardalhaço. Então é considerado um rei bom lá em Israel, considerado, mas não nas escrituras. Já, isso de 19, 1. Aqui nós estamos falando do rei de Judá, eles tiveram 20 reis. Você vê que os reinados duraram mais tempo, porque foram divididos na mesma época, e o cativeiro assírio aconteceu 100 anos antes. Então os reis aqui assumiram mais tempo, e foram 20 reis aqui. Então 8 foram bons, os demais só Jesus na causa. Amém? Então aqui a gente termina o livro de Reis. Sim. Lembrando que a gente volta o ano que vem, vamos continuar nesse assunto, evidentemente, porque Jeremias é cativeiro babilônico, e a gente viu aqui já uma prévia disso tudo, o quanto ele alertou, só que nós vamos ver mais no detalhe, a conversa dele com cada rei, informando, faz isso, faz aquilo, e como ele foi tratado por alguns deles. Inclusive ele foi preso por rei, não da Babilônia, ele foi preso por rei de Judá, de Jerusalém. Então presta atenção, tudo que esse profeta vai passar, nós vamos ver o ano que vem, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Olha, eu terminei no horário, glória a Deus. 8h01, pontualíssimo. Eu comecei 8h03, ainda tenho 2 minutos, então eu vou orar, né? Que eu já tenho 2, 3 minutos. Pessoal, brincadeira, eu queria agradecer a todos por esse ano extraordinário. Foi muito bom, estou muito feliz como foi o formato, né? Da Luz da Palavra. Lembrando, vocês têm que entender que para mim também a Luz da Palavra é uma evolução diária. Todas as que eu vou estudar, todas as que eu venho ministrar, é uma evolução diária para mim também, de estudo, de aprendizado. Cada vez que eu vou ler um livro que eu já li, eu aprendo um pouco mais. E a Bíblia, o lindo e o rico da Bíblia, que eu acho maravilhoso da Bíblia, é justamente isso. Eu posso ler 10 vezes de capa contra capa, mas se eu ler as 10 vezes ela vai me acrescentar
algo a mais. Então sempre tem um pouco a mais. Por isso que o ano que vem eu me comprometi com vocês, os livros que eu já dei em curso, eu não vou usar o meu material, vou fazer um material novo, vou estudar tudo de novo, vou preparar tudo novo. Então, Isso é maravilhoso. o ano que vem, então, vai ser tudo diferente. Eu estou muito feliz e eu queria agradecer e compartilhar essa minha felicidade com vocês, né? O ano passado parece que a gente começou ano passado no dia 3 de abril, parecia que era um sonho, né? E hoje eu vejo metade desse sonho praticamente realizado, né? Porque nós estamos no segundo ano, né? Muito provavelmente vamos levar 4 anos para ler a Bíblia, né? Desse formato cronologicamente falando, né? Considerando que a gente não leu os Salmos, né? Depois, mais quando a gente acabar a Bíblia na ordem cronológica, se o Senhor falar, a gente vê Salmos, né? Um salmo por vez, mas aqui a gente dá muito estudo de Salmos nos propósitos, acho que não, né? Mas os livros em si, a história acontecendo cronologicamente, é muito lindo e nós estamos dando. O livro de Crônicas 1 e Crônicas 2, eu vou ver com a Bispa, é um livro que praticamente é um resumo de tudo que já foi falado em vários outros livros, então talvez o ano que vem a gente não veja, eu vou conversar com a Bispa aí, então, só para vocês entenderem aí, porque é um resumo de tudo que foi falado. Em cada livro que eu mencionei, que tinha coisas acrescentando em outros livros, eu acrescentei no material para vocês. Então, mesmo que eu não desse Crônicas 1 e 2, você não ia perder nada, porque eu acrescentei em tudo que eu coloco no material, eu acrescento sempre um pouco a mais. Eu vou buscar um pouco a mais de estudo, então não vão perder nada, tá bom? Então, eu estou muito feliz e eu queria agradecer vocês por esse ano junto. O ano que vem estamos de novo, em nome de Jesus aí, depois do encontrão, não sei como é que vai ser o carnaval do ano que vem, a gente nem sabe como é que vai ser, né? Mas o Senhor já preparou e eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Amém? Então eu quero louvar e agradecer a Deus e agradecer a todos aí pelo presente. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Deus, eu quero te glorificar por esse programa hoje, por este ano, Pai, que o Senhor conduziu as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. O Senhor nos enriqueceu, Pai, com cada um dos estudos, Pai. Eu quero te louvar, te agradecer por esse ano maravilhoso que o Senhor nos preparou, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um que assistiu a esse ano, Pai, e esteve sendo ministrado todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Cada programa estava conectado, buscando conhecer mais, Pai. E eu quero te pedir que esse conhecimento, Senhor, venha se multiplicar no interior de cada um, que eles possam compartilhar, que possa chegar, Pai, todo esse estudo aos 4 cantos dessa terra, Pai, em nome de Jesus. Usa não só minha vida, mas os teus servos que hoje adquiriram mais conhecimento, usa a vida deles como instrumento, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Quero te pedir também, aqueles que vão ver na retransmissão, Pai, toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus, que o teu povo possa viver e andar em patamares superiores, Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo para o teu povo, eu profetizo um final de ano extraordinário, debaixo de poder, de unção, de autoridade, e um ano de 2021 repleto de bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, povo de Deus, glória a Deus. Pessoal, glória a Deus, muito feliz. Você tem um final de ano extraordinário, em 2020, eu tenho certeza que Deus vai te surpreender até o dia 31, não tenho dúvida disso, e você vai dar testemunho ano que vem. Olha, Bispo, eu achei, na luz da palavra, eu achei que a minha vida ia ser uma coisa, eu vi que foi transformação. Você está aprendendo, você está conhecendo, até o nosso dia a dia, a gente começa a deixar de fazer algumas coisas, porque a gente aprende a luz da palavra, que desagrada a Deus, e a gente começa a ver as consequências de algumas coisas que a gente faz. Então, em nome de Jesus, amém? Um beijo grande. Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz, não só hoje, não só amanhã, mas todos os dias. Amém? Ó, hashtag. Um beijo grande, pessoal. Um beijo, tchau, tchau.